Com o dedinho. Ou sem dedinho. Vocês também bebem água na caneca? Porque eu não bebo café, mas eu não ia deixar de usar minha caneca, né? Que tem a minha caricatura. Oi, meu povo! E aí, como é que vocês estão? Se você ainda não me conhece, meu nome é Daniele. E hoje eu vim falar com vocês sobre expressões racistas. Sabemos que a nossa língua, a língua portuguesa, ela é feita, né, ela foi composta por influências de 3 povos, africanos, indígenas e portugueses. E a nossa língua, infelizmente, ainda traz resquícios de um passado escravista. Então hoje vamos falar sobre algumas expressões para a gente tirar definitivamente do nosso vocabulário. Vamos comigo? Segundo o dicionário, a palavra expressão significa a manifestação do pensamento, tanto por uma palavra ou por um gesto. Então, se a gente ainda sai por aí reproduzindo palavras e expressões racistas, é porque o racismo está presente na nossa sociedade. Então, a gente percebe que quase 400 anos de escravidão, de um passado histórico de escravidão, não é uma coisa assim tão fácil de apagar, não é mesmo? Cor de pele. Essa é uma das que eu mais debato cotidianamente, porque eu ensino crianças, né? E elas já vêm com isso muito latente, né? Teacher, me dá aí o cor de pele pra eu pintar aqui. E eu sempre pergunto pra eles, cor de pele ou bege? E eles, não importa a idade, gente, é interessantíssimo, porque de crianças de 3 anos até adolescentes, eles sempre param pra pensar assim, é mesmo, bege? Todos param pra pensar, porque não faz sentido. Num país onde a gente tem 56% da população negra ou parda, estabilizar a cor de pele sendo um lápis bege não nos identifica, não traz a nossa identidade. Para substituir o cor de pele, a gente pode utilizar... Na verdade, a gente tem que substituir porra nenhuma, né? A gente tem que cancelar. Cancela a cor de pele, cancela. Porque... E o cor de pele você pode substituir por bege, porque é essa realmente a cor. Ou marrom, que é também a cor da minha pele, por exemplo. Preto. Então, essas são as cores de pele que são diversas, né, no nosso país. Doméstica. Essa eu realmente também não sabia, fui pega de surpresa porque eu sempre falei empregadas domésticas. Eu acreditava que era a nomenclatura correta, mas falar essa palavra doméstica também tem uma conotação racista. Por quê? Antigamente, durante a escravidão, a população negra era considerada rebelde. E para isso eles precisavam de corretivos. E esses corretivos fariam com que eles fossem domesticados. A expressão doméstica ainda é muito comum, mas antigamente domésticas eram consideradas as mulheres negras que trabalhavam na Casa Branca e por isso eram consideradas domesticadas. Então, é uma palavra muito comum que eu vejo até em jornais, em revistas, na televisão, vejo em todos os lugares, mas é importante a gente tirar essa palavra do nosso cotidiano. E uma opção de substituição para você é utilizar trabalhadoras do lar ou empregadas do lar para substituir o doméstica. Estampa étnica. Essa eu também não sabia. Eu tô trazendo aqui só coisas originais. Só coisas originais, porque a gente é original. Mas parece que no mundo da moda, estampa é somente aquilo que é considerado através da visão eurocêntrica. Então quando a gente vê, por exemplo, uma estampa vinda da África, com referências africanas ou de qualquer outro lugar do mundo que seja considerado exótico, essas estampas são consideradas estampas étnicas. Mas se pararmos para pensar, toda estampa não traz sua etnicidade? Toda estampa não traz referências culturais do seu povo? Então por que só os que vêm de África são considerados étnicos? Não faz sentido. E essa palavra exótico também, gente, cancela, tá? Cancela, porque quem é exótico é animal, pelo amor de Deus. Pessoas, culturas não são exóticas. Isso aí não preciso nem falar. Tô retada hoje, viu? Tô retada. A dar com pau. Essa eu também não conhecia, talvez eu já tenha ouvido em algum lugar, mas eu realmente não me lembro. Essa é uma expressão originada nos navios negreiros, quando muitos negros se recusavam a se alimentar, eles preferiam morrer do que serem escravizados. E aí criou-se, né, essa colher para dar de comer, para obrigá-los, né, para fazer com que eles comessem. Então era jogada sopa, grãos, feijão, angu, para que eles se alimentassem obrigatoriamente. Macho escroto. Esse é um termo que eu não imaginava que tinha conotação racista e que inclusive eu já falei muito. Era macho escroto para um lado, macho escroto para o outro. Até eu entender que não, a gente não deve utilizar esse termo para homens negros. Mas por quê? Quando a gente fala a palavra macho, parece que a gente está falando de animais, né? Macho, fêmea, é o sexo dos animais.
E o homem negro, ele era considerado um animal. Então quando a gente fala macho, a gente se refere a um homem negro, a gente reforça todo esse preconceito e esse racismo que existiu e que ainda perdura, né? Mas que existiu por quase 4 séculos. A gente trata os homens como se fossem animais. É como se a gente estivesse desumanizando este homem negro que demorou tanto para ser reconhecido como um ser humano. A gente também reforça o estigma do homem negro animalizado, brutal, viril, que nunca tem medo de nada, que suporta todas as dores, que não tem sensibilidade, considerando o homem branco como um ser humano e o homem negro como uma besta, né, um animal. E aí está dada a violência, né? Quem você vai defender? Quem você vai preservar? Qual é a vida mais importante? O do ser humano ou da besta? Então você pode chamar aquele homem negro de... aquele homem negro que é escroto, de homem escroto, porque ele é escroto mesmo. Vai ter gente que vai se aproveitar disso pra dizer: não me chama de homem escroto, não me chama de macho escroto, porque eu sou negro. Eu sou negro. Que nem Yuri Marçal fala. E os fazendeiros, os donos de engenho, quando iam comprar pessoas escravizadas vindas de África, eles não se referiam a estas pessoas como seres humanos, e sim como animais. Então eu encontrei um relato, inclusive, que falava o seguinte: quero comprar 30 machos com dentes fortes, genitálias rígidas e que pesem cerca de 5 arrobas cada. Me dá um nojo só de ler isso aqui, gente. Mas vocês entendem como os homens negros. É muito triste. É muito triste falar disso aqui. Mas vocês conseguem entender como homens negros eram animalizados e como isso acontece até hoje. Na verdade, falar sobre isso é muito difícil. Porque eu sou uma mulher negra de pele clara. Então, eu não sofri racismo latente como mulheres negras retintas. E eu não sofri racismo, não sofro como homens negros retintos. Homens negros de pele clara também sofrem. E falar sobre isso é muito duro. Pensar no meu povo como animais é muito duro. É muito duro pensar que meus filhos podem nascer num mundo que vai julgá-los pela cor da pele deles e que já vai considerá-los culpados simplesmente pelo fato de serem negros. É muito complicado pensar nisso. Muito. Sexta-feira mesmo foi o dia da consciência negra e eu lembro que eu sempre comemorei esse dia, sempre fiz postagens, sempre fui muito política, né, muito militante, sempre conversava sobre esse tema no meu círculo de amigos, na internet e tudo mais. Mas nesse último dia de 20 de novembro, esse último 20 de novembro, eu só senti tristeza, sabe? A gente tem um governo que não liga pra gente, a gente tem um governo que nos animaliza ainda hoje, porque a gente tem um presidente que considera que quilombolas pesam arrobas como se fossem gados, quando na verdade são seres humanos, como qualquer outra pessoa desse país. A gente tem um governo que nos escraviza, a gente tem um governo que não nos vê como pessoas dignas de direitos, e isso é muito complicado. E se a gente tem um governo desse no poder, é porque as pessoas desse país também pensam assim, pensam exatamente como ele, porque foram essas pessoas que o colocaram no poder. Então, é isso, sabe? O que me dá foi medo. O que me deu nesse último 20 de novembro foi medo, porque de manhã a gente recebeu a notícia daquele rapaz que foi morto, Beto, que foi morto no estacionamento do Carrefour, que foi tratado como um animal, foi espancado como se fosse um animal. Acho que nem se fosse um animal seria tão espancado como ele, porque as pessoas tinham raiva. Pra você matar uma pessoa, você tem que estar com muita raiva, na base de porrada. E de noite eu assisti aquele programa de Lázaro Ramos, em que trazia milhares de relatos de pessoas negras também, que sofreram e que ainda sofrem ou que lutaram pelo racismo.
pelo fim do racismo. E foi muito complicado, sabe? Olhar tudo isso, olhar todos aqueles relatos e perceber que é essa a minha realidade. Essa é a realidade das pessoas que me cercam, essa é a realidade que eu vivo, mas que é uma realidade que a gente precisa mudar, porque eu não quero que meus filhos, que meus netos vivam isso. Então, foi muito complicado. Acho que foi o dia 20 de novembro mais triste que eu já vi, porque parece que cada ano que passa vai ficando pior, sabe? A gente conquista de um lado, mas acaba perdendo muito do outro também. E sobre esse caso de Beto, é importante a gente pensar que as pessoas vão justificar ao máximo essa violência que ele sofreu. Sim, ele era um ex-presidiário, sim, com histórico de violência e N outras coisas, mas ninguém merece ser morto daquele jeito. E eu não tenho dúvidas que se ele fosse branco, ele não seria morto daquele jeito. Que nem aquele outro caso de angolanos que estavam numa cervejaria e que foram agredidos até perderem a consciência. Eu não tô dizendo aqui que eles estavam certos, porque a agressão sim partiu deles, mas todas as outras pessoas que vieram para bater naquele ser humano, para bater naqueles angolanos, estavam motivados por uma coisa: racismo. Não foi porque eles começaram a briga, não foi por isso, porque eles poderiam simplesmente apartar, mas não, eles foram pra cima e bateram naqueles angolanos até eles perderem a consciência. O que motivou aquilo não foi porque eles começaram a briga, foi racismo. O que motivou a morte de Beto não foi porque ele deu um murro no segurança, foi racismo. É isso que a gente precisa entender. E é isso que a gente precisa começar a mudar. Já. É isso. A gente só entende o peso do racismo quando a gente começa a estudar, né? A gente começa a ver essas realidades acontecendo diariamente. Aí a gente entende, caralho, velho. Que coisa de louco, né? Que mundo de louco. E como é que a gente vai conseguir sair disso? Sabe? Como é que a gente vai conseguir emergir a tudo isso? Já que vem se arrastando há séculos, né? Gerações e gerações. Complicado demais.